tem mais um evento da Inteligência 360. Eu brinco que nós precisamos de um novo chá, de novos conhecimentos, novas habilidades e novas atitudes. Isso que forma a nossa competência para lidar nesse novo ambiente. Esse é o nosso desafio. E o nosso tema hoje é a tríade da gestão no varejo. Então, com a pandemia, o que mais ouvimos falar é sobre o novo normal, né? Entre aspas, esse novo normal também todo mundo já está ficando cansado de ouvir dele. E alguns apostam que vai voltar tudo ao normal parcialmente anterior, enfim. Ninguém consegue adivinhar o que vai acontecer, mas temos aí pilares essenciais, que nós chamamos de velhos pilares, que precisam ser estruturados e incorporados no dia a dia da gestão, e que ainda hoje eles são negligenciados. E é nessa linha que a Inteligência 360, mais Connect Shopper e Smart Cell Pro estão aí tendo essa iniciativa de demonstrar para vocês como se integra esse trabalho de entender o shopper, de engajar a equipe e também de ter ferramentas adequadas, usar a tecnologia da forma correta, como um meio, como diz muito o Fábio Camparini, para a gente alcançar esses resultados. A Em360 acredita que as transformações começam pelas pessoas, esse é o passo mais importante. Depois a gente olha aí para os processos, para a tecnologia e, claro, para a informação. Esses seriam os pilares de uma empresa orientada por dados, partindo da premissa que ela tem uma estratégia já definida. Então, é nessa linha que nós atuamos. E hoje nós temos aqui com a gente, como eu já disse, a Fátima, o Fábio Camparini e eu para abordarmos este tema. E cada um vai se apresentar, né? Vai estar abordando seus temas. Nesse sentido, nosso webinar vai durar cerca de 1 hora. Nós vamos ter apresentações da Fátima, minha e do Fábio. E, por favor, fiquem muito à vontade para mandarem aí vocês suas perguntas. Vá compartilhando o ponto de vista de vocês, questões, para a gente promover aí um webinar bem dinâmico. Então, agora eu vou parar aqui a minha transmissão e vou passar a palavra aí para a Fátima. Fátima, com você, minha amiga. Bom, primeiramente, uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês, Fábio, Olegário. A história minha com o Olegário tem mais de 30 anos. Quando eu entrei na Associação Brasileira de Supermercados, eu adotei como chefe, líder, inspirador, e é uma briga, uma lenda até hoje essa história com o meu real chefe à época. A gente está aqui, nós nos unimos com o propósito de trazer realmente esse olhar 360, né, para a tomada de decisão pautada em informações e como a tecnologia pode contribuir com isso e a essência do varejo, pessoas formadas, engajadas, capacitadas. Mas a gente ficou pensando, né, como que poderíamos abordar essa olhar 360 para também não ficar uma coisa muito só teórica, mas que a gente pudesse trazer isso mais para o dia a dia, para a prática, tangibilizando de fato o dia a dia, o cotidiano, da expertise de cada um num projeto integrado, né? Então, só para me apresentar, para quem não me conhece, eu sou diretora sócia fundadora da Connect Shopper. A gente trabalha para melhorar a experiência de compra do shopper, do consumidor, mais resultados para os nossos clientes, seja varejistas, seja indústrias. Todo o trabalho que a gente desenvolve é focado efetivamente na jornada de compra do shopper, que não é tão assim linear como está aqui, de gerar desejo, de engajar, de persuadir, mas só para contextualizar. Seja no ambiente físico, no ambiente virtual, ou agora, né, no omnichannel, né, cada vez mais olhando para cada ponto de contato com o shopper, como eu, enquanto marca, vou me posicionar. Então, para que a gente pudesse trazer para vocês esse bate-papo aqui, a ideia foi, vamos partir de um caso real, de um cliente, para que a gente pudesse contextualizar de maneira prática todo um cenário, o que aconteceu com esse varejista, o que ele precisava, o que foi feito e os resultados obtidos. Então, para começar, quem é esse varejista? Primeiro passo, ele precisava ter clareza na sua proposta de valor. E ele tinha. Ele era um varejista do interior de São Paulo, tinha lá 5 lojas. Apesar de poucas lojas, ele estava ali entre os 50 maiores varejistas do Brasil. Propósito muito claro de oferecer aos seus clientes uma experiência única, diferenciada, com um mix mais sofisticado, com um mix sendo um dos primeiros a lançar tudo que se tinha de inovação no segmento que ele atuava, com serviços diferenciados aos seus clientes e com uma loja muito prática, muito rápida, resolutiva. Ele fazia muito uso da tecnologia para inspirar o cliente, gerar desejo e etc. Mas,
como todo bom varejista, ele estava vivenciando um grande dilema. Qual era esse dilema? A época que ele nos convidou, ele estava perdendo vendas de maneira contínua, e já não era pouca, né? Também perdia clientes, então ele percebia uma retração muito grande no número de cupons emitidos, na quantidade de clientes e até no nível de lealdade do cliente. Ele tinha ferramentas de CRM que ajudavam a monitorar esses clientes, mas, sobretudo, o que mais estava afetando ele, inclusive a sua performance, era a perda significativa da sua rentabilidade. E que essa até é uma realidade do varejo da atualidade, né? Tem uns 2 anos para cá ou mais, saiu já em várias matérias de revistas especializadas da área, o quanto o varejo vem perdendo rentabilidade, seja por ofertas desorientadas, seja pela briga por preço e uma série de questões. E aí ele nos chamou porque dentro desse cenário queria entender por que ele perdia e o que ele poderia fazer para reverter esse quadro. Então fomos lá, o Legário, o Fábio e eu, para que a gente pudesse fazer um diagnóstico inicial e ajudá-los aí a desenvolver um plano de ação que pudesse culminar com a solução desse dilema. Obviamente, como todo bom varejista, o primeiro passo ele já fazia suas inferências lá de maneira ainda que intuitiva de qual era o problema. Ele estava realmente vivenciando um cenário de bastante competitividade na região, com a entrada de novos players, também surgiam as novas formas de se fazer varejo, né, os aplicativos, o e-commerce, enfim. E ele tinha lá uma sensação, uma intuição de que a grande migração do cliente para a concorrência e, sobretudo, da sua perda de relevância em vendas se dava ao preço baixo da concorrência. E aí que foi a grande questão. Ele começou a deixar de lado a sua proposta de valor, que era um mix atualizado, diferenciado, com introdução muito rápida, para focar na guerrilha de preço, oferta e mais oferta. Naquele momento que nós chegamos lá, só para vocês terem uma ideia, 35% das vendas desse varejistas eram de produtos ofertados, promocionados. Né? Nós temos estatísticas relevantes de mercado, até nossas mesmo, de monitoramento. Se você ultrapassa aí a casa dos 12%, chorando, 15% em promoções, realmente você está comprometendo aí de maneira substancial os seus resultados. O ponto é que esse percentual significativo de promoções estava afetando toda a performance dele, porque ele não tinha dinheiro suficiente para investir em inovação, em serviços diferenciados, e aí era o X da questão. O que fazer para reverter esse quadro? Então, antes de sair sugerindo alternativas, obviamente que a gente precisa constatar de fato, através de um diagnóstico preciso de qualidade, o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, a partir do uso da informação qualificada. Cada vez mais usar informação qualificada para a tomada de decisão. E lá fomos nós. Então, nós fomos lá mapear dados internos, entender o ambiente que ele estava inserido, questões conjunturais, entender a concorrência, entender o consumidor da categoria, do mercado, do varejo que ele atuava, entender o shopper, as razões que ele tomava decisões, por que estava abandonando, enfim. Dentro desse contexto, em relação aos dados internos, fomos nós lá para o que se monitora de tradicional. Venda, volume, venda, valor, rentabilidade, número de itens, número de transações, giro, estoque, até para que a gente pudesse entender a saúde efetiva dessa empresa. Mas também dados de cliente. Entender presença em cupom, frequência de compra, ticket médio, até para que a gente pudesse ter uma dimensão do desembolso, de ações promocionais, o que fazia sentido ou não, entender toda a situação efetiva daquele varejista naquele momento. Principais dados naquele momento. De fato, as vendas caíam porque ele perdia cliente, quase 30%, 28% para ser mais precisa. Ele tinha uma retração no fluxo do cliente, então além de perder cliente, quem vinha estava vindo menos vezes, 15% menos vezes, e, obviamente, em função principalmente das ações desorientadas com promoções, sem muita inteligência por trás das promoções, enfim, e na guerra de preço, combatendo muito agressivamente o concorrente, uma queda na rentabilidade de 23%, além de outros dados que nós mapeamos lá também. Obviamente, que todo esse desajuste financeiro, inclusive, culminou com um mix muito desatualizado. Lembre que a proposta de valor dele era novidade, inovação, experiência única.
Só para vocês terem noção do trabalho que nós fizemos de sortimento lá, de revisão de mix, nós tivemos um saneamento de um percentual substancial aí nas marcas, nos itens que tinham lá, e a necessidade de introdução aí de quase 18%. Então, olha a relevância que é você, de fato, conhecer e garantir a sua proposta de valor também no mix ideal. E um outro tema que também culminava na minha expertise sobre possibilidade de o shopper não estar tão feliz, satisfeito, engajado, inspirado, tinha a ver com a exposição. Ele era muito focado em produto, tudo blocado por marca, por produto e não soluções. O que é solução? Pensando aqui nesse varejo de moda, né? É você expor que entregue uma solução completa para o shopper. Notem aqui, é a bermuda, é a blusinha, é a bolsa, sapato. Então, você inspira o shopper a comprar mais e melhor. Se eu penso no varejo alimentar, falar soluções é, por exemplo, criar a solução necessidade da cozinha. Que produtos entram na limpeza da cozinha? Desengordurantes, detergente para louça, detergente, saponáceos e por aí vai. Se eu penso no farma, é o depilatório, é o tudo para barbear. Então, sempre sair de vender produto e pensar e focar nas necessidades do shopper. Fomos também avaliar o ambiente para entender se tinha alguma questão demográfica, tendências e informações relevantes que pudessem ser utilizadas a nosso favor ou até que explicasse possível perda de cliente, perda de renda, enfim. Naquele momento, as rendas das famílias estavam, de certa forma, estáveis, a taxa de desemprego era ainda tradicional, mas não estava no patamar que hoje nós nos encontramos, e o varejo em questão estava em franco crescimento. Então, não era um tema de conjuntura que estava afetando a perda de vendas daquele varejista. Obviamente que o tema da concorrência era uma realidade. Na região que ele atuava, nós tivemos aí grande complexidade, como todo o Brasil, de novas formas de se fazer varejo. Mas nada justificava aquela agressividade em promoções como ele estava aplicando. E a gente foi ter certeza disso olhando para o shopper. Quando nós fomos entender o perfil dos consumidores dele, entendendo atitudes, entendendo o comportamento de compra, hierarquia de decisão, o que nós fizemos? Um estudo de segmentação e chegamos em 4 tipos de shopper. Nós chegamos no tipo apressado, acelerado, que quer agilidade, que quer rapidez, que não quer perder tempo, quer entrar e sair rapidamente. As exploradoras, que quer novidade, inovação. A planejada, que é aquela restritalista, tradicionalista, dá valor para as marcas. E a caçadora de ofertas. De fato, ele até tinha um grupo de caçadores de oferta, que quer preço, promoção. Mas olha que interessante, apenas 12% da shopper dele era, de fato, as buscadoras de preço e promoção. Em contrapartida, 25% era a de orientação à marca, restritalista, mas olha que interessante, 63% ou queria agilidade e praticidade, e uma loja abarrotada de oportunista em busca de oferta não faz o seu perfil, ela quer facilidade, praticidade, loja organizada, soluções. E a exploradora, o que é a exploradora? Novidade, experimentação, ser a primeira a encontrar aquele produto novo. Lembra que eu falei? Mix totalmente desatualizado? O abandono estava acontecendo não por conta da concorrência, mas porque ele, copiando a concorrência e se perdendo do seu propósito, deixou de atender de maneira significativa aquelas shoppers que eram as mais relevantes no seu negócio. A buscadora de experiência, novidade, inovação, com o mix desatualizado, e a apressada, com as lojas abarrotadas, afastava esse perfil de dentro do seu negócio. Aprofundando ainda no conhecimento do shopper, o que nós descobrimos também? Ele tinha um público muito forte, 1 em cada 3 clientes, acima de 60 anos. E aí a gente começa, o que esse público quer? O que ele compra? O que a gente pode facilitar, pensando na loja, para que a gente possa ter uma loja muito mais inclusiva, que facilite a jornada dele, que ele consiga ler as informações de maior facilidade e aí por diante. E 1 em 4 clientes eram pessoas que moravam sozinhas. E aí, pensando de novo no mix, embalagens menores, monoporções, enfim. Dentro de todo esse cenário, obviamente que a gente foi buscar traduzir todas essas informações em ações práticas, pensando no pilar de P de varejo, de ponto de venda, de produto, de promoções, de preço, mas também no P
de plataforma na linha de como a tecnologia pode ajudar tudo isso e facilitar todas essas análises, maximizar resultados, mas um P extremamente essencial, que seria o P de pessoas e o P de processos, e que eu chamo o Olegário para dar continuidade aí no caso. Então, nós vamos falar aqui do desafio dos colaboradores. O que a gente vive? Que grande desafio que nós temos? Que, até pego uma frase aqui do professor Barrizelli, que o principal desafio do varejista é enfrentar a sua própria cultura. Eu relembro aqui a frase de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Não funciona mais, gente. A gente precisa, de fato, adquirir novos conhecimentos. Quer dizer, não dá para a gente falar de usar só a intuição, só a percepção, usar os dois, continuar fazendo o que antes deu certo e copiar a estratégia de concorrentes bem-sucedidos. Porque não necessariamente essa estratégia se aplica ao nosso negócio. Não é não observar os concorrentes, muito pelo contrário. Vai saber o que faz sentido para a gente. E o varejo tem algumas crenças que faz parte, né? O desafio de conhecer seu público-alvo, de fato, ele quer ser tudo para todos. Muitos profissionais acham que comprar bem é suficiente. Na realidade, nós temos que vender bem. Se a gente vende bem, a gente vai comprar bem. A experiência já não é mais a única coisa que conta. Achar que a gente sabe tudo do negócio, porque está tudo mudando numa velocidade tão rápida que não dá tempo da gente acompanhar tudo. Em algumas empresas, as pessoas têm medo de perder o poder ao compartilhar a informação. Então, a gente vive um momento da descentralização do poder, até para ser ágil. E basta fazer promoções que está tudo resolvido. Neste caso, foi um bom exemplo de que não basta fazer promoção. Promoção não vai resolver tudo. Aliás, tem todo mundo tá fazendo promoção que as pessoas já nem prestam mais atenção em tantas promoções que são feitas. Ou a minha empresa bate todos os concorrentes em preço baixo. Eu quero ser, em todas as categorias, eu quero ter o menor preço. Isso também já não garante resultado e nem mais vendas. Então, teve um estudo qualitativo da Fundação Getúlio Vargas, especificamente do Centro de Excelência e Varejo, que aponta esses desafios que nós temos. A falta de uma visão estratégica. A gente sabe que o dia a dia do varejo é muito corrido. O varejo está sempre pensando ali no curto prazo. E ele, no geral, tem poucas métricas. Ele arredia a métrica, a análise, ele entende que pode ser perda de tempo, etc. Então, ele acaba carecendo de uma mensuração mais precisa, até por estar muito baseado na intuição. E é claro que o varejo, assim como todo negócio, ele é dependente de pessoas. Eu preciso envolver essas pessoas. Então, de fato, a gente está morrendo aí de sede em um oceano de dados, porque a gente tem informações que são pobres, análises pobres, e interação das pessoas acaba sendo pobre. A gente tem uma cultura mais de achar culpado do que achar solução, e, consequentemente, a gente vai tendo resultados que deixam a desejar. E parte disso tem muito a ver com a nossa estrutura nas empresas. A gente tem que olhar sempre de departamento. E aí se usa muito esse exemplo do elefante e os cegos não conheciam os elefantes nessa fábula, e cada um foi descrever o que era o elefante. Então, cada um que descreveu, podemos dizer até que eles estavam certos, mas quando a gente olha para o elefante como um todo, eles estavam errados. E assim é dentro da empresa. Eu já tive situações de discutir métricas por 2 horas, porque cada área tinha sua métrica, sua forma de medir. E quando isso ocorre, nós não chegamos a lugar nenhum, porque a gente fica se escondendo atrás das métricas, defendendo parâmetros. Quando nós precisamos colocar o shopper definitivamente no centro, o ser humano que faz as compras, e resolver os problemas dele. Então, nosso primeiro grande desafio é este: como é que a gente conhece seus clientes? Depois, como é que a gente empodera as pessoas para poder tomar melhores decisões? Aqui está um aspecto desafiador de integrar as pessoas, colocando todo mundo na mesma página, na mesma direção. Como que eu automatizo esse negócio para ter essa cadeia de abastecimento mais inteligente, inclusive reimaginar o negócio. Hoje não dá para reimaginar o varejo se não pensarmos nessas habilidades quantitativas. Temos agilidade estratégica para fazer isso, e todo mundo já sabe a influência digital como muito importante. O planejamento não é mais por ano, né? A gente tem que olhar ali para o relógio, não mais para o calendário anual. E aí um ponto que a Fátima já abordou com a gente muito importante: quão relevante é a gente conhecer o próprio negócio e mapear nossos pontos fortes e também ter foco na solução para os nossos clientes. Estudos acadêmicos, e este é um desses, demonstra claramente isso, que nós tendemos a colocar a responsabilidade no ambiente externo.
mas a maioria dos problemas e da resposta está dentro das nossas organizações. Esse é o nosso desafio principal aí na condução. Então, nós temos que entender nossos hábitos, a nossa cultura, como a gente toma decisão. Como dizia Aristóteles, nós somos aquilo que nós fazemos repetidas vezes. E podemos também repetir a excelência. A gente pode melhorar e fazer coisas boas o tempo todo. Então, a excelência, ela é um hábito que a gente constrói. Então, para isso, a gente precisa entender a cultura, que essa vai ser o diferencial competitivo. Porque tecnologia, todo mundo tem acesso hoje. Ela está acessível. O conhecimento também, mas as pessoas é que vão saber usar isso melhor e tomar a melhor decisão. E, de novo, não é as organizações que se transformam. Não é? Organizações, nós estamos falando em CNPJ. O que transformam, de verdade, são as pessoas. O que elas fazem no dia a dia. E essa transformação tem que começar pela liderança. E nós temos que mensurar. Qualquer coisa que a gente mensura, muda o nosso foco de atenção e tende a melhorar. Como é que a gente entende a cultura? Os nossos valores, o que é importante para nós, as nossas crenças. Aquilo são suposições que nós temos e que nós mantemos como se fossem verdades. Elas podem ser verdades, mas não necessariamente. Elas já podem ter sido verdade. Então, nós precisamos entender como as pessoas tomam decisões, que está ligado à cultura, para que nós possamos mudar isto. Então, aqui tem que ser feito sempre um levantamento, e dentro deste case, a gente foi conversar, sim, com as pessoas e entender como elas tomam decisões. E, com isto, sensibilizar a organização para o novo papel do líder. Um líder que seja mais o que se denomina como estilo socrático, um líder que vai delegar e vai saber fazer perguntas para as pessoas. Ele vai descentralizar o poder. Ele vai ser um exemplo para as pessoas, ele vai ser direto, vai falar a verdade de uma maneira, claro, educada, mas firme, assertiva. Ele vai saber escutar, ele vai também ser receptivo e não ficar na defensiva quando a equipe fala ou questiona. Vai aprender a orientar a equipe, porque é isso que vai empoderar a equipe para tomar a decisão. E ele vai dar conselhos práticos para a equipe de como conduzir as coisas. E com isso ele vai praticar este conhecimento. E aí vale a ideia da startup, porque a equipe vai vir com muitas ideias e a gente tem que aprender em cima dessas ideias, construir, encontrar novas soluções, medir por meio de dados, aprender. Então, assim, se vai errar, deixa a equipe ter a oportunidade de errar em pequena escala, em pequenas coisas e aprender com esses erros. E a equipe vai ganhando segurança. Aí é que entra a importância da gente pensar em um time multidisciplinar. Ele é fundamental. Então, só repetindo aqui, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define. Então, nós temos que definir claramente para a gente ter sucesso nisso. Os indicadores vêm hoje como algo extremamente relevante dentro desse contexto que a gente chama do ambiente VUCA. É vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. Nem precisa falar mais disso, né, em função da pandemia. Eu já brincava antes da pandemia que a gente vive na nossa muvuca, e vocês sabem melhor do que eu, é que a muvuca, com cada município definindo as regras em relação à pandemia. Inclusive falando que essencial não é o supermercado como um todo, é uma operação em particular. Então, nós vivemos um momento difícil. E nós temos que desenvolver nas pessoas, precisamos ter dados com qualidade, senão a gente só vai fazer besteira em maior velocidade, precisamos ter dados bons. Precisamos ter a competência analítica para entender a causa e efeito. Isso é fundamental para a gente. Então, essa parte do desenvolvimento das pessoas ela é essencial, independente da função, ela tem que ter esse pensamento crítico. E a informação ela não vai tomar decisão para ninguém, ela vai reduzir a probabilidade do erro e reduzir a incerteza na tomada de decisão. E a gente tem que ser apaixonado pelos problemas, mas transformá-los em perguntas que podem ser respondidas pelos dados. E, claro, a partir do momento que eu fiz tudo isso, como é que eu transformo o conhecimento obtido em um plano de ação mensurável? Nós vamos aprofundar bastante com isso na abordagem do Fábio. Mas aqui vem o lado de desenvolver as pessoas, de levar a segurança. É comum as empresas terem um BI, usarem até um bom ERP, mas as pessoas não sabem usar ou não têm tempo para usar. Então, mapear a atividade das pessoas, ver se elas estão alocando tempo nas coisas certas, é fundamental. Então, qualidade dos dados, competência analítica e conhecimento do negócio. De novo, é conhecimento, não é o que eu acho. Não é eu ter uma opinião, é ter uma informação e saber analisar.
a partir daí, sim, eu tenho conhecimento que é acionável. Mas, para isso, eu preciso olhar para as pessoas e preciso olhar para os processos. Eu preciso, por vezes, questionar os processos atuais. Questionar para poder, a partir desse questionamento do processo, automatizá-lo. Senão, eu não posso automatizar o caos, eu preciso olhar para o processo. E depois eu preciso integrá-los. Porque, por exemplo, muitas empresas estão colocando hoje a comunicação tanto no Instagram, serviço de atendimento a cliente, ou no WhatsApp, mas demora para responder. Isso não funciona. Precisamos ter mecanismo que facilita essa integração, esse diálogo entre todos para dar uma resposta rápida para o nosso cliente. Ou mesmo na gestão. Eu preciso ter bons indicadores. Se a indústria está me entregando dentro do prazo programado e o pedido completo, para eu minimizar rupturas no meu negócio, por exemplo. E o comprador poder negociar isso melhor. Então, uma empresa orientada por dados, ela vai mapear essas fontes de informação, como a Fátima colocou no primeiro momento, ela vai automatizar esses processos e vai certificar a qualidade dos dados. Conheço empresas que têm hoje modelo de previsão de demanda, mas que a área de compras, por exemplo, não confia no dado. Se não confia, não usa, vai continuar tomando decisão com base na intuição. E, por vezes, ela não confia porque ela não sabe como é feito o cálculo. Então, essa pessoa precisa ser preparada para entender as contas que estão ali dentro, entender o racional de cada número e comparar números. Isso é ser analítico, não é ter um número frio ali. Ela precisa ter uma base de comparação. E, claro, se eu tenho os dados, eu preciso saber que problemas que eu quero resolver. Eu preciso ter clareza do problema. Segmentar as minhas informações, porque é isso que vai me ajudar a não atuar pela média. Não tome decisão pela média. A média geral, que todo mundo usa, ou a maioria utiliza, ela nos engana muito. Imagina a piada que tem no meio dos estatísticos se colocar uma pessoa, metade do corpo dentro do freezer, metade dentro do forno, parece que a temperatura média dele é muito boa. Na vida real está morto. E assim são decisões tomadas pela média. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar. E tem que democratizar a informação, ou seja, dar acesso para as pessoas. Isso parece óbvio, mas tem pessoas que têm medo de perder o poder. E ao compartilhar a informação, ela também não quer ser questionada. E quando a gente compartilha a informação, a gente dá a oportunidade do outro questionar, o que é ótimo para o negócio. É a famosa diversidade, inclusive aqui, nos questionamentos do negócio. E nós precisamos garantir uma visão sistêmica, nós precisamos de times multidisciplinares. É comum, por vezes, dentro da empresa, em alguns projetos, as pessoas olharem e falarem, porque compras não fez uma boa compra, a operação não fez não sei o quê. Que tal se a gente tiver um time multidisciplinar que permite a visão do todo para tomar decisões rápidas? Eu já tive situações em empresas, e esse aqui foi outro exemplo, que a solução, em parte, estava em treinamento. A resposta não necessariamente, para alcançar o melhor resultado, vai estar exclusivamente no número, numa decisão de compras ou só na operação. Ela pode estar em treinamento das pessoas para alcançar melhor resultado. E o cuidado que a gente tem que tomar, né? Se a gente está sem informação, é confusão. Se nós temos muita informação e não sabemos o que fazer com essas informações, também é muita confusão, pode até gerar uma inércia. Então, nós precisamos ter a quantidade exata de informação, e isso precisa estar relacionado com a nossa estratégia, para a gente fazer escolhas. E estratégia, em particular, o maior desafio da estratégia é decidir o que não fazer. Porque, por exemplo, a empresa decide que ela quer operar com baixo preço e ela começa a adotar coisas que tornam muito mais cara a operação dela. Então, ela precisa falar, isso aqui eu não vou fazer. Então, esse é um dos desafios. E depois de definida claramente a dor, o que tira o sono, ou que é uma oportunidade de negócio, eu preciso colocar isso num plano de ação. Eu identifiquei o problema, analisei o fenômeno com as técnicas dos porquês, elaborei um plano, vou verificar, vou implementar esse plano, vou verificar resultado e vou validar processo e forma de atuar. Então, esse é um ciclo virtuoso. Eu entendo causa, eu defino o problema, entendo causa raiz, tenho um plano de ação que eu vou acompanhar, vou monitorar resultados, e, claro, fazer ajustes rápidos aonde eu preciso, aprendo com este processo e continuo esse ciclo para outras situações que eu tenho. E o que é fundamental para essa equipe? A gente fechar isso com os objetivos dela, porque senão não torna prioridade para ela.
E hoje a gente precisa entender assim, o que inspira as pessoas, o que as motiva para poder fazer as coisas. Então, eu gosto muito dessa frase, né, do Jung, que ele fala justamente isso: eu preciso entender a alma humana, a inspiração para as pessoas. Então, esse objetivo ele tem que ser inspirador. E claro que eu vou definir resultado-chave que eu vou alcançar. Esse objetivo me dá a direção onde nós estamos e onde nós queremos chegar, e, ao mesmo tempo, eu meço isso ao longo do tempo, regularmente, e compartilho isso em equipe. Então, os times de multidisciplinares, fazendo uso, por vezes, das metodologias ágeis para eu identificar o problema e envolver todas as partes interessadas, é algo fundamental. Aqui transforma a cultura. Como dizia Peter Drucker, a estratégia é devorada, né, no café da manhã, ou seja, define uma estratégia, mas o pessoal ali na hora do café da manhã, dentro da organização, dentro da cultura, a cultura devora qualquer estratégia se a gente não cuidar dela. E para isso a gente precisa ter objetivos claros para a gente mensurar isto e trabalhar isto junto à equipe. Como é que a gente vai garantir que está todo mundo junto na mesma direção? Isso é importante, e no mesmo ritmo. Então, esses são aspectos aí fundamentais. Então, colocar o ser humano no centro, conhecer os clientes, rever processos, ter cultura de dados e desenvolver uma visão sistêmica com times multidisciplinares é que vai garantir essa transformação. Fácil? Não, mas não se vê outro caminho para a gente fazer isso. Eu vou agora voltar aqui a palavra para a Fátima, para ela dar continuidade aí, Fátima. Exato. E aí, dentro do que o Olegário bem colocou, então nós fizemos lá, o varejista nos convidou, nos chamou para que a gente pudesse ajudá-lo a reverter o quadro lá que ele se encontrava, de queda de vendas, perda de clientes, retração na rentabilidade. Primeiro passo: mapear informações relevantes, como o Olegário bem colocou, entender o caminho que iríamos seguir dentro das possibilidades todas que nós tínhamos lá de informação. Esse cliente, felizmente, apesar de 5 lojas apenas, tinha CRM, tinha BI, tinha sistemas diversos. O que faltava? Processos e pessoas. Lá fomos nós, o Olegário, formando equipes multidisciplinares, traçando metas colaborativas conjuntas, operação, comercial e marketing, trade, todos alinhados e atrelados. O que tinha no centro das decisões? O shopper. E Fábio lá nos ajudando a automatizar processos, porque se eu tenho um plano de ação, se eu tenho objetivos, eu preciso mensurar. E quanto mais automatizado for esse processo, mais fácil nós nos concentrarmos naquilo que é relevante. Então, dentro desse contexto, o que fizemos nós? Nós fomos atuar, então, dentro de todos os P's aí do varejo. O primeiro P que nós fomos olhar, o Olegário já falou, P de processos, P de pessoas. Depois nós fomos para o P de produto. Uma vez formada a equipe, estruturadas análises, a gente foi repensar o sortimento. Primeiro, porque estava desatualizado. Segundo, porque tinha oportunidades em nichos específicos, né? Linhas mais específicas, embalagens diferenciadas para aqueles públicos, experimentadores, apressados, grande público de maior idade, pessoas morando sozinho. Então, primeiro passo, atualização do mix. Mas, para isso, a gente teve que rever as estratégias e os papéis das categorias, né? Até então, ele tinha lá categorias específicas classificadas como destino, outras como rotina, que não faziam mais sentido dentro daquele objetivo de reverter o quadro e de maximizar resultados, melhorar sua rentabilidade e tudo mais. Então, nós fomos repensar as categorias, seus papéis, suas estratégias, para aplicar isso efetivamente no sortimento. Além disso, a gente também repensou toda a parte de comunicação, de sinalização, principalmente dentro da loja, para facilitar o processo de inspiração, de engajamento e de compra daquele cliente. E disponibilizando serviços diferenciados que até então ele investia, depois com o foco predominantemente em oferta e promoções, ele acabou deixando de lado ali. E, obviamente, repensando todo o layout, olhando para a jornada de compra do shopper, entendendo as necessidades efetivas desse shopper e saindo do olhar varejista para o olhar shopper-centric, que é olhando a necessidade de cada um dos shoppers. E aí, será que deu resultado ou não? Mas antes de falar de resultado, porque o resultado, para chegar nele, nós precisamos monitorar, mensurar, ter informações de qualidade. Eu convido, então, o Fábio para que possa compartilhar com a gente o olhar da tecnologia sobre esse aspecto. Bom, boa noite.
É verdade, Fátima. Eu acho que tem um desafio tão grande, né, no varejo, em olhar dados, né? E a gente sabe o que dá de trabalho olhar dados. Não olhar os dados, preparar os dados para a gente olhar os dados. E ter essa disciplina, a gente preparar os dados, olhar os KPIs, olhar os números para poder tomar uma ação, a gente sabe que é chato, né, preparar tanta informação, o tempo que isso toma do varejo, porque, na verdade, eu vi uma frase interessante uma vez que é: a urgência passa na frente da prioridade, né? Eu deveria preparar meus dados para tomar decisões assertivas, mas eu tenho tantas urgências para resolver que eu acabo que não consigo fazer o que é importante, eu faço o que é urgente. E aí, o que foi o que me motivou nos últimos anos a montar a Smart Cell Pro, que na verdade é uma forma de ajudar o varejista a integrar todas essas informações e olhar onde estão todas as oportunidades de uma forma muito granular. Olhar o SKU que está com problema, em que loja que está com problema, onde, o que está acontecendo, com causa e efeito. Aí foi criado a Smart Cell para isso, e eu agradeço bastante, porque a gente tem conseguido ajudar muitos varejistas, já mapeamos mais de alguns milhões de reais aí de oportunidade, né? E se torna cada vez mais difícil fazer isso, né? A gente tem um mundo cada vez mais fragmentado, os ciclos de mudanças cada vez mais curtos, né? Quando a gente vê um consumidor pedindo cada vez mais, e o negócio não está mais na venda do produto, só na venda do produto. Aquele modelo transacional, eu comprei bem, pus o markup e vou vender, ok, ainda funciona. Mas o que vem mudando é que o shopper está procurando o serviço, ele não está procurando só o preço, porque na verdade, como é o nosso case, né, Fátima, a gente não precisa ser o mais barato, a gente precisa parecer o mais barato que entregue mais serviços. E ser o mais barato é diferente de parecer o mais barato, né? Então a gente tem aí muitos desafios pela frente, com o mercado muito segmentado. E aí eu montei um exemplo aqui para a gente ver a quantidade de decisões que um gestor precisa tomar no varejo. Então vamos imaginar um varejo que tem 18 mil SKUs, 11 lojas, até aí tudo bem, mas quando a gente começa a analisar, bom, uma decisão tomada no sortimento do nosso colega, que tinha 30% dos itens que não deveriam estar no sortimento, um SKU errado tem um impacto em finanças, porque provavelmente vai ocupar um capital de giro que não deveria ocupar, vai impactar toda a operação em loja, logística, marketing, enfim, as margens. Às vezes não adianta precificar com preço baixo o produto, porque se ele está errado, ele não vai girar, o problema não é o preço, é o sortimento, ou seja, você não tem competitividade, e isso acaba onerando o estoque, o capital de giro, o fluxo de caixa, e geralmente esses casos, onde a gente tem um sortimento muito desatualizado, o que acontece do outro lado? A gente tem uma ruptura muito grande, porque o capital de giro travado acaba ocasionando muita ruptura. É muito natural. E isso acontece muito em empresas onde trabalham com cauda longa de sortimento, né? A gente vê o sortimento, a gente sabe que os gestores de compras e os varejistas, se você perguntar uma cerveja de alto giro, um arroz, um sabão em pó, produtos de alto giro, ele sabe o estoque, ele sabe o preço, ele sabe tudo praticamente de cabeça. Agora, vamos perguntar sobre aquele produto da curva C, né, no finalzinho da curva C, que está no bazar, né? São produtos que não estão na memória das pessoas e acabam sendo produtos que fazem a diferença no resultado final da loja. Então, quando a gente envolve tudo isso, um varejista precisa tomar mais de 2 milhões de decisões por mês. E a gente sabe que é impossível tomar 2 milhões de decisões por mês, né? E aí, o que a gente busca fazer? Eu preciso criar um processo que seja muito ágil e simples. E isso é o que toda startup vem fazendo, todas as empresas de tecnologia, na verdade elas usam tecnologia como meio, mas elas usam processos muito simples que tenham causa e efeito baseado em dados. E o que é causa e efeito? O que a gente tanto ouve falar de causa e efeito? Vamos pegar esse exemplo desse nosso cliente. 30% do sortimento dele estava errado. Não deveria estar no sortimento dele. Tenho certeza, se a gente pegar esses dados, 30% do sortimento dele deveria ocupar do estoque dele
mais ou menos uns 40% do custo total do estoque dele. E isso acaba fazendo com que os itens de alto giro entrem em ruptura, porque ele não tem capital de giro para girar e para repor os itens de alto giro. Então, assim, quando eu falo de causa e efeito, uma ação de um SKU que não deveria estar lá vai impactar toda a cadeia de suprimentos e todo o resultado do varejista, né? Ou seja, quando a gente fala da tríade da gestão tecnológica, eu gosto bastante dessa frase que fala: se você não é capaz de descrever o que você faz como processo, você não sabe o que você está fazendo. E que é a seguinte história: o urgente passa na frente do prioritário. Só que quando o urgente passa na frente do prioritário, eu perco toda a minha disciplina. Então, o que eu preciso fazer de forma recorrente, bem feito, para ter os dados na mão, para poder olhar os números e tomar decisões assertivas, eu não consigo. Porque eu tenho um mundo que muda muito rápido, preciso tomar 2,5 milhões de decisões e não consigo fazer isso. Aí que entra a tecnologia. A tecnologia vai viabilizar que as decisões que precisam ser tomadas já venham recomendadas pela tecnologia, né? Ela não precisa, eu não preciso gerar arquivos para analisar tudo isso. Os softwares já trazem isso com inteligência artificial, dizendo: olha, seu sortimento está errado porque seu giro é esse, isso impacta em tanto no seu capital de giro, se você precificar de forma diferente, você vai gerar um uplift de tanto. Ou seja, as decisões têm que estar integradas, né? E aí que eu falo que a tecnologia é o meio, não é o fim. Eu gosto muito de citar um exemplo de um cliente que estava muito orgulhoso porque ele colocou um self-checkout na loja dele e aquilo para ele era super bacana, porque ia deixar a loja dele super moderna. E a pergunta feita foi: poxa, que legal, você tinha muitas filas na sua loja? O seu shopper reclamava de filas? E a resposta dele foi: não reclamava de filas. Quer dizer, o que aconteceu? O self-checkout virou um custo para ele, não virou o meio, ele usou a tecnologia como fim, e a tecnologia usada como fim vira custo, na grande maioria das vezes, tá? E aí o grande ponto é assim: bom, se eu preciso analisar meus dados, no nosso caso, que dados que eu vou usar, né? A gente viu a quantidade de dados que o cliente tinha para ser analisado. E a gente tem todos esses dados, ou grande parte deles, dentro do nosso RP. O problema é saber, hoje, qual dado eu tenho que transformar em informação, né? E tem que ser uma informação acionável. Hoje a gente tem uma quantidade de informação no mundo que eu posso ler a notícia que eu quiser. Agora, qual é o jornal do dia que eu tenho que ler? Qual é o KPI que eu tenho que olhar para tomar a decisão correta, né? E a gente tem que levar em consideração que, como o varejo se faz nos detalhes, ele é muito fluido. Um dia o que tinha em estoque, no dia seguinte já não tem. Eu preciso olhar a informação do dia, mas eu preciso olhar a informação sabendo o que eu tenho que fazer com aquilo e qual que é o impacto que isso vai gerar nas demais áreas. Na verdade, a gente olha o sintoma, mas para olhar a causa, a gente tem que olhar isso de outra forma. Um outro exemplo, um outro cliente me disse: eu tenho um problema em marketing. E depois de conversar um pouco com ele, eu fiz a seguinte pergunta que está aqui na tela: o que tira o seu sono? Mas tira o seu sono todos os dias? Ele fala assim: poxa, o que tira meu sono são os meus sistemas, eles não são integrados. Eu tenho que puxar de bases diferentes para analisar a informação. Isso, o marketing usa esses sistemas para poder recomendar ações e tudo mais. Ele falou: então, usa mais ou menos, porque eu não consigo fazer isso de forma recorrente. Poxa, então o problema dele não é o marketing, o problema dele é o input que vai para o marketing, né? Então, na verdade, o que acontece, na minha opinião, e uma opinião muito pessoal, que o novo mindset é a capacidade das pessoas terem virtudes ou características de serem muito competentes, produtivos e conseguir o melhor resultado e rendimento com o mínimo de erros ou dispêndios. Quando a gente olha essa definição, é a definição que está no dicionário, definição de eficiência. Não adianta você ter uma super estratégia se você for ineficiente na sua estratégia, né? Então, hoje em dia, a capacidade de você se tornar eficiente, mesmo que com uma estratégia que não seja a melhor do mundo, mas se você é eficiente naquela estratégia, você já consegue ter resultados bons. Provavelmente melhor do que um cara que tem uma super estratégia e não consiga seguir nada do que ele se propõe a seguir, porque ele fique resolvendo o problema urgente ao invés do que é prioridade. Então, para isso, vamos olhar esse problema, vamos quebrar isso em pequenos fragmentos. Quando o problema é muito grande, a gente quebra esse problema em pequenas partes e olha onde está esse problema.
Só que eu não consigo olhar tudo, eu como gestor. Então, preciso das pessoas envolvidas nisso para me ajudar a entender por que aquele problema existe. Então, eu tenho que convidar os executores para fazer parte da solução. Só assim eles vão conseguir. E aí, quando a gente pensa em dados, assim, a primeira pergunta é legal. Eu quero inovar no meu varejo. Por onde eu começo? Né? A gente tem várias formas de inovação, mas tem duas importantes que eu queria citar. Você tem a inovação disruptiva e a inovação incremental. A inovação disruptiva foi o primeiro iPhone. Quando lançaram aqui o primeiro iPhone no mundo, isso foi disruptivo. Isso mudou o mercado de tecnologia de telefones celulares. Mas o iPhone 10, ele já não é disruptivo, ele é incremental. Então, por onde você começa, se você ainda não é um heavy user de inovação, você precisa começar se tornando mais eficiente no que você já faz. Então, identifique um ponto de ineficiência seu. Né? E aí, voltando ao case, a gente pegou aquele varejista e viu que ele tinha um problema de sortimento. Esses problemas de sortimento levavam a uma descaracterização da estratégia e, consequentemente, um problema de rentabilidade, e isso tinha um grande impacto nos estoques dele, porque se o sortimento é ineficiente, está errado, esse produto não vai girar. Se ele não gira, ele está no estoque, ele ocupa espaço de um produto que deveria girar através do capital de giro. Então, um benchmarking dos clientes da Smart Cell Pro, acho que vale a pena, e isso é uma regra, tá, que eu tenho visto no mercado já há algum tempo, e quem for varejista e estiver nos assistindo, façam essa conta, por favor. Até 3% dos seus SKUs, até 3%, tá? Eles não vendem, não venderam nenhuma unidade em 90 dias. E eles custam até 0,5% do seu estoque, que é o caso do nosso case. Esse item deveria estar no seu estoque? Deveria estar no seu sortimento? Provavelmente não. Né? E eu, com certeza, tiraria, a não ser que ele tenha uma justificativa estratégica enorme. Se ele não tiver, ele tem que cair fora. Outra análise de sortimento, que é um benchmarking, por favor, façam, vocês vão encontrar, se não esse número, vão encontrar números muito parecidos. Até 12% dos seus SKUs não representam mais do que 0,5% do seu faturamento. Ou seja, eu estou falando gerar eficiência de até 12% dos seus SKUs sem praticamente impactar seu resultado de vendas. Agora, olha o seu resultado para trás. Logístico, capital de giro, estoques e tudo mais. Né? Ou seja, tem um resultado escondido por trás desse sortimento ineficiente enorme. Outra coisa, até 3,5% dos seus SKUs tem margem muito baixa. E aí o que eu sempre ouço dos varejistas é assim, não, eu trabalho com margens baixas em geradores de fluxo, em itens que são geradores de fluxo, porque eu quero ter um preço competitivo naquele item que é super notável na cabeça do cliente. Ok, aí a gente vai analisar os dados, pode até ter 1 ou 2 itens que estão com margens baixas nesse grupo, mas a grande maioria são os itens do final da curva de Pareto, aonde ele há muito tempo não olha os preços por falta de tempo e por falta de disciplina, e foram repassados aumentos da indústria ou negociações que aumentaram o CMV do produto, e esses produtos ficaram com a margem baixa. Geralmente, estes itens representam até 2,5% da sua margem. E são itens que estão penalizando o teu resultado, porque é humanamente impossível você olhar todos os itens, em todas as lojas, todos os meses, o que dá 2,5 milhões de decisões. E por último, a mais importante nos dias de hoje, até 80% do total do seu custo de estoque não ultrapassa 35% nem do seu faturamento, nem do seu volume, nem da sua margem. Ou seja, o seu custo de estoque, seu capital de giro travado, em itens que não adicionam nenhum valor, enquanto aqueles itens da curva A que deveriam realmente ter até um certo sobreestoque para você garantir que não pode faltar itens que são geradores de fluxo e destino para um shopper, eles entram em ruptura. E aí é muito normal a gente ver clientes que quando tem este equilíbrio de 80% do custo total de estoque, até 30% representam só até 35% das vendas, a gente tem do outro lado uma ruptura que pode chegar até 20% do faturamento. Porque, na verdade, o que eu queria compartilhar com vocês é que uma ação, uma causa, gera efeitos.
E a empresa precisa trabalhar de forma 360, ou seja, quando um comprador tomar uma decisão de retirar um item, esse item carrega estoques, ele precisa informar urgentemente. E não é um e-mail, a decisão tem que ser tomada em conjunto. Só que só a tecnologia consegue trazer tudo isso à tona de uma única vez, com causa e efeito entre todas as áreas e unificar esse processo. Por isso é tão importante integrar a inteligência ao ser humano. Na verdade, o ser humano vai ser quem vai realmente decidir, mas a inteligência vai trazer a recomendação que deveria ser feita. Então, assim, por favor, a integrar a tomada de decisão vai mudar o seu negócio. Então, novas formas de trabalhar vão mudar o processo de criação de valor. A gente não consegue mudar as coisas lutando contra o que vem pela frente. Então, façam, por favor, ações de inovação incremental. Não precisa ser uma grande inovação, uma inovação incremental, alguma coisa que melhore o que você tem, que gere mais eficiência. E aí, quando você constrói um novo modelo, o seu modelo do seu concorrente se torna obsoleto. Tá? Ou seja, e no curto prazo, tudo que puder ser automatizado vai ser. Tá? E digitalizado também vai ser, porque o custo é menor. Tá? Então, para a gente se manter relevante, a gente precisa continuar sendo, como ser humano, melhor do que as máquinas são, mais críticos, ser decisores. As máquinas vão trazer recomendação. Então, na verdade, eu queria provocar vocês um pouquinho, convidando, quando a gente vai dar um primeiro passo rumo à eficiência? O que você vai fazer amanhã para isso? Tá? Então, basicamente, isso que eu queria compartilhar um pouquinho, e agora devolver para a Fátima, os resultados finais do trabalho que foi feito lá. Acho que o pessoal deve estar curioso, né? Sim. Compartilhar aqui. Interessante, só para retomando enquanto eu vou colocando o slide, a importância, né, dessa integração do dado. Eu lembro quando a gente chegou lá, o varejista falava assim, eu sou o rei da variedade, né? E aí, analisando os indicadores, etc., nós descobrimos que ele era o rei da similaridade. Muita coisa mais do mesmo, afetando os estoques horrores, e é super importante, né? Eu brinco, eu falo que ruptura e super estoque caminham junto, né? Na hora que eu tenho super estoque de coisa irrelevante, eu tenho ao mesmo tempo ruptura de coisas relevantes, ou seja, eu perco duas vezes. Eu tenho um estoque parado de coisa que é inútil e tenho lá perda de vendas e às vezes até de cliente por conta de rupturas aí que tá na casa gigantesca. E eu brinco, eu falo assim, é tão interessante quando eu vou fazer GC por aí afora ou analisar sortimento, que seja, todo mundo vem com a ruptura, na casa de 8. Aí eu vou lá, 48, 58, para não falar mais. Então, realmente, faz todo sentido essa questão. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que deu resultado? O que você acha, Fábio, Olegário? Vamos lá. Os meninos sabem, porque eles estavam comigo aqui. Na prática, deu muito resultado. Primeira coisa, lembrando o caso, perdia vendas, perdia cliente, mas, sobretudo, perdia rentabilidade. Uma das razões que ele foi perdendo gradualmente foi pela falta do conhecimento do cliente e da própria gestão interna de todos esses indicadores de maneira unificada, ele acabou indo para uma ação que, a princípio, lhe pareceu mais adequada, que era, vou fazer oferta, né? Vou para promoção. No fim das contas, a promoção culminou com perda de capital de giro e verbas para que ele pudesse investir e manter o mix atualizado. Por outro lado, ele, ao conhecer o cliente, descobriu que ele tinha um perfil que buscava essa inovação, novidades, e ele já não oferecia mais. E outra shopper que queria agilidade e praticidade, e a loja abarrotada de oportunista, oferteiro, acabava afastando esse público de lá. Foi desafiador porque, como o Olegário bem colocou, tivemos que engajar a equipe. Pensa um comprador tirar 30% do mix, né? Primeiro momento ele queria fazer voodoo da gente ali, né? Quem são esses fulanos aqui que vieram tirar? Mas a realidade está aí. E o que nós tivemos então? Avaliando os indicadores, um aumento de quase 42% do ticket médio, porque a hora que o mix desatualizou, e como a loja não estava focada em soluções, ele não conseguia maximizar a venda para o mesmo cliente. O cara ia lá para comprar o item X, comprava o item X e ia embora. Ele não explorava a solução, né? O fluxo aumentou 13% com todo o trabalho que foi desenvolvido em todos os P's. Nós tivemos, obviamente, a redução. A primeira atividade foi repensar as ações promocionais dele de maneira mais inteligente. Saiu de 35% num período ali de 3 meses para 8%.
foi o maior desafio, porque na hora que você faz também muita promoção, o cliente, de certa forma, perde a confiança em você, porque fala, poxa, tudo aqui é ofertado, tudo é promoção, será que é? Começa a te questionar, até se de fato é promoção, né? Mas o melhor, cresceu a margem dele aí em 3 pontos percentuais. Então, foi um caso assim de super sucesso, onde faz valer o que a gente acredita, e por isso estamos os 3 aqui, né? Que é pessoas, processos, todos pautados por informação e estratégia, com a tecnologia a nosso favor. Se fala muito isso hoje, né? Da tecnomanização, a tecnologia a favor do humano, né? E é nisso que a gente acredita. E aí, para fechar, não sei se vai dar tempo aí para um debate, o Olegário já até trouxe isso também, mas eu queria reforçar que o que não pode ser medido não pode ser melhorado, e o que não pode ser melhorado vai se deteriorar. Então, em algum momento, realmente, se você não olhar para o seu negócio, para a sua estratégia, repensar, manter-se firme na sua estratégia e pautado em informação para a tomada de decisão, no passar do tempo, isso vai se deteriorar e a gente tende, como o Olegário bem colocou, a falar que a culpa é sempre do vizinho, né? Ou do terceiro, ou do chefe, ou do concorrente. Então, a gente começar a olhar para dentro do nosso negócio e ver as oportunidades todas. Muito obrigada. Quem tiver mais interesse em me conhecer, enfim, tem aqui também os meus livros, o LinkedIn, e é isso. Muito bem. Foi ótimo. A gente trouxe aí um caso que foi realizador, quando a gente pode entregar esses resultados para os nossos clientes. A gente tem aqui uma pergunta, Camparini, que é para você, do Renato. Fala assim, se a tecnologia contribui com a rentabilidade no varejo, na velocidade proporcional ao engajamento, de quem a Prove utiliza, ela está fadada a ser comparada a resultados medianos, dosando o apetite do investimento, ou ainda vale o argumento de impacto ao varejista de que somente o cume interessa? Eu acho que a tecnologia nesse ponto, cara, tem uma... É interessante a pergunta, e eu vou juntar um pouquinho com a pergunta da Dani Mota, que eu vou me antecipar aqui, que eu li a pergunta, tá, Olegário? Que fala um pouquinho sobre empresas colaborativas, quais são as características de empresas colaborativas. Uhum. E aí, quando a gente coloca a tecnologia vem para acelerar coisas, de uma forma geral. Ela pode escalar e acelerar uma coisa errada que está sendo feita, e dar mais errado do que vinha dando, ou ela pode escalar uma coisa que seja correta e acelere o resultado positivo de uma empresa. Quando isso acontece em uma empresa, não é uma única área, uma única pessoa que faz isso. E aí eu acredito que a característica de uma empresa colaborativa começa primeiro pelas pessoas, pelo líder proporcionando essa abertura, mas pelos objetivos comuns entre as pessoas. Não adianta cada um ter o seu objetivo individual, precisa ter um objetivo comum. Esse objetivo comum, e eu volto na história da causa e efeito. Se eu tenho um objetivo e o meu objetivo, as minhas decisões vão impactar em você e na Fátima, Olegário, são coisas que vocês também vão querer que eu tome as melhores decisões para que os objetivos de vocês também sejam tenham bons resultados. Então, na verdade, o que a gente vê em empresas mais modernas fazendo é que as reuniões de ajustes de projeto são feitas semanalmente, não existe mais apresentação em PowerPoint, não existe mais grandes detalhamentos de grandes coisas muito longas, mas cada pessoa tem 5 minutos para defender o seu projeto, onde quem avalia é o chefe dessa pessoa e todos os pares. A avaliação é 360 porque a minha decisão vai impactar o dia a dia de vocês. E ela só vai ser boa para a empresa quando ela for boa para mim e boa para vocês. Então, essa dinâmica precisa ser realizada. E a tecnologia vem embasar para que os meus KPIs do meu projeto também sejam impactados. A minha causa tem efeitos positivos em vocês. E a tecnologia vem para isso, para acelerar esse processo de tomada de decisão. Então, tentei responder um pouco da pergunta do Renato. Mas vai lá, Fátima. Eu queria até complementar. Tem algumas questões, né, que acabam necessidade de transformação até cultural, como o Olegário bem colocou, envolvendo pessoas, enfim. Primeiro, a gente ainda tem uma cultura no varejo de não mensurar.
né? E aí, então, por exemplo, na teoria ele supõe que aquilo ali está custando tanto para ele. Só que eu vou te dar o exemplo desse cliente mesmo que acontecia. O fato dele ter um mix com muita similaridade é um esforço da equipe comercial dele de comprar, de atender, agenda. Quem mensura isso para ver o custo disso na prática? Então, tem um custo que não está sendo mensurado em toda a operação do varejo, por falta de justamente tecnologia para fazê-lo, que no fim das contas a gente não consegue ter a real dimensão que é um investimento em tecnologia para acelerar esses processos e o quanto que eu vou estar maximizando de resultados desses custos, despesas, que eu não estou nem mensurando. Por quê? Se o cara está atendendo 50 fornecedores e ele só precisaria atender 10, gente, são hora homens ali caríssima que eu estou deixando de computar. E fora outras questões. Eu nunca vou esquecer um cliente que ele falou para mim, eu falei assim, você viu o nível de devolução que você tá? Ele, qual o problema? A indústria que está responsável por essa devolução. Eu falei, tá, filho, e aqui dentro ninguém recebe o produto, não tem ninguém cuidando da nota fiscal, não tem ninguém gerenciando o abastecimento, depois recolhendo o produto. Esse custo é um custo de mil evers moedas aí. Quem vai pagar por ele? Então, já que devolução não é um problema, vamos tirar do seu salário? Aí muda a perspectiva. Então, eu acho que tem um pilar aqui super importante, que é essa mudança de quão relevante é a tecnologia para nos ajudar nessas mensurações também de coisas que estão por detrás das operações, né? E que facilita a gente entender aí o real ganho de fato da tecnologia, que é mais do que só aquele ganho financeiro pontual, né? Assim como eu comentei da ruptura. Se fala muito de ruptura em 8%. Por quê? De novo, a gente olha médias de categoria. Quando você vai, tem segmentos que está 100% de ruptura, o cara nem tem. E são segmentos que estão crescendo. Só que ele nem percebe porque ele tem muita similaridade de outras coisas. Eu queria acrescentar esse ponto aí que eu acho super importante. Perfeito. E nessa linha, né, a gente precisa, dentro das organizações, como é que a gente cria uma cultura? A cultura passa por não achar culpado, mas achar solução. Porque, por vezes, é muito curioso num trabalho pedir para uma área observar o que o outro está fazendo e o culpado é sempre o outro, nunca é a gente, né? Eu não sou culpado, mas se a gente tem que parar... O problema está em operação, né? O problema está em operação, o outro está no começo. Na compra. Ou então você pergunta para o comprador, você sabe quais produtos líderes? Ele, na correria dele do dia a dia, ele é um bombeiro. Eu já ouvi uma expressão que é justamente assim, a gente parece o SAMU aqui, né? Sim. Verdadeiro pronto-socorro. Então, o cuidado é isso, quer dizer, que ferramentas que coloca na mão das pessoas para elas utilizarem, mas aí elas precisam estar preparadas. Né? É comum ver um varejista que até tem boas ferramentas, mas não preparou as pessoas para elas terem a visão sistêmica, ou seja, ver o que se faz numa área impacta o resultado da outra área, consequentemente, da empresa. Ela tem que entender dessa relação de causa e efeito, né, que nós já abordamos aqui, e precisa todo mundo ter objetivos compartilhados, porque só aí todo mundo é responsável, não tem jeito. Eu sempre falo que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Sim. E é onde a gente realmente sente o impacto das coisas. Então, nós precisamos, sim, ter objetivos compartilhados, aonde todos são responsáveis por aquilo que está fazendo e todos mensurando juntos com o mesmo indicador, porque senão também fica uma briga de indicador. Entrar na reunião, ficar 2 horas discutindo indicador e ninguém discute problema. Exatamente. E isso acontece. Sabe o que acontece muito, Olegário? A reunião funciona assim, começa a reunião, eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo tentem se enxergar para ver se acontece com eles também. Começa a reunião para falar de um assunto, de um problema na empresa, de uma categoria que está com resultado ruim. A primeira pessoa levanta um dado, começa a discutir, o outro pergunta, mas de quando essa informação que você puxou? Essa informação é do mês tal. Não, é que eu tenho a do outro mês, e a do outro mês diz outra coisa totalmente diferente. E aí fica uma discussão, pelo menos 30 minutos, para ver qual informação, qual dado eles vão usar. E geralmente não se chega a lugar nenhum na reunião, porque o plano vai ser feito depois que a reunião terminar. Ou seja, olha a ineficiência do processo. Por que não levar uma informação única, com os KPIs integrados, que todos possam tomar a decisão sobre os mesmos dados? Cada um leva a sua. E aí se demora um tempão, né? E gera uma ineficiência. E aí não é ineficiência da operação. Eu sou um funcionário que sou remunerado pela minha hora de trabalho. Eu estou trabalhando, eu estou gastando o meu tempo de forma ineficiente. E isso acontece muito também, não só do lado do varejo, mas do lado da indústria, né? Quantas vezes eu vou participar lá de workshops, muito focado lá no gerenciamento por categoria, mas é interessante. Então, assim, a equipe comercial, vendas,
ela é mensurada por ativação. Então, eu tenho um mix total lá. Quanto mais eu ativar do meu portfólio, mais premiado eu sou. Trade e GC e shopper é na necessidade do shopper, é segmentar o portfólio por canal, é sair do mix total para o mix inteligente. Ou seja, são conflitantes os KPIs. Então, como o Legário bem colocou, o primeiro passo é realmente integrar as áreas, compartilhando, se não todos, pelo menos alguns KPIs têm que ser compartilhados, de fato, para que a gente possa ter essa visão 360 e maximizar resultados. Senão, cada um vai estar indo para um lado e puxando para o seu, que não necessariamente é o shopper, né? Eu digo que onde a briga morre, quem tem razão não é o shopper, então o shopper no centro das decisões. E aí facilita todo esse processo, né? Porque se não tiver essas informações, por exemplo, o cálculo de ruptura é um que sempre dá desgaste, a operação tem o cálculo dela, a área comercial calcula de outra forma. E, na realidade, o que importa é ter o produto certo para o cliente certo, na loja certa, na quantidade certa. Exatamente. Porque hoje a decisão é por loja, né, Fábio? A gente tem visto aí as experiências que as decisões, quando orientadas por loja, porque a concorrência por loja vai ser diferente, o perfil do shopper pode ser diferente em cada loja, a loja pode cumprir, uma loja cumpre um papel diferente da outra. Uma pergunta que vem do Vitor aqui, como segmentar? Vitor, um bom caminho é quem tem um clube de cliente, o CRM. Ali ele consegue segmentar por exemplo, mesmo dentro do GC, né, Fátima? De olhar os compradores, o heavy user, ver a frequência desses clientes. Você pode segmentar por tipo de compra, quer dizer, nós estamos falando de uma compra, uma categoria que seja destino para a loja. Então, e dá para você cruzar o perfil do shopper com o tipo de compra que está comprando, que está ligado ao papel da categoria. Então, esses são alguns instrumentos aí que podem ser usados. Mas nós já estamos aqui a 20h45, né? Vamos lá. E tem também estudos específicos de segmentação de cliente, mesmo que se você não tem uma base de CRM ou seja parceria aí dos cartões de pontuação, existem metodologias específicas que você pode segmentar por N razões. Por perfil de compra, no nosso caso, nesse cliente, a gente fez por hábitos e atitudes no ponto de venda. Como ele define e escolhe o que comprar, como ele interage com os produtos. Mas existem muitas metodologias. Então é isso, quer dizer, ter visão do shopper. A visão do shopper implica, então, a estratégia, claro, um posicionamento e uma estratégia. Depois, colocar o time orientado por essa estratégia, por essa direção. E ter as ferramentas adequadas, fazer o uso da tecnologia para mensurar. E, claro, medir isso, ter boas métricas ali para a gente, inclusive, reconhecer o trabalho da equipe também. Né? Isso são aspectos fundamentais para a gente olhar. Eu queria colocar qual que é a mudança, pensando um pouquinho o mundo atual e o que a tecnologia poderia fazer, num assunto que a gente já discutiu um pouquinho, mas acho que é relevante para tentar aterrissar um pouco a tecnologia no dia a dia. Quando a gente define o sortimento de uma rede, geralmente o que é feito? Vamos definir o sortimento de uma rede de lojas, no máximo se quebra em alguns clusters, e mais ou menos a gente define o sortimento por cluster. Hoje, a definição pela média não funciona mais, porque eu posso ter uma loja que tem uma característica de shopper e a outra ter uma característica diferente, e eu não posso ter o mesmo sortimento nessas lojas. Então, eu estou dando o exemplo do sortimento, que é o primeiro P, né? É o primeiro P do restante. É o P mais sensível, né? 60% do resultado de um varejista, a gente tem métricas que mostram isso, está relacionado ao sortimento. Se ele não fizer nada bem, mas comprar bem, vender bem, precificando corretamente, ele já garante lá 60% do resultado. Então, é super sensível. E se eu não tiver o produto, eu não tenho o preço, eu não tenho o planograma. Então, é o primeiro P de todos, né? Eu não consigo começar o restante se eu não tiver o produto. Então, assim, o sortimento da sua rede vai ser a consequência do melhor sortimento loja a loja. Só que montar sortimento loja a loja, para quem tem um número grande de lojas, não dá para fazer manualmente. Não dá. E o sortimento muda, porque a todo mês tem lançamento da indústria, e esse lançamento você tem que tirar outros itens, porque aquela velha frase que a gôndola não é de borracha é verdade. Então, o que eu preciso fazer? Todos os meses eu tenho que revisar performance do sortimento loja a loja, SKU, SKU, e tomar decisão se eu vou tirar ou não para colocar potenciais novos itens. E só a tecnologia me possibilita fazer isso. Não dá para fazer isso
manualmente, como no meu exemplo, 18 mil SKUs com 11 lojas. Então, assim, a tecnologia ela vem para acelerar essas tomadas de decisão do gestor. Isso aí, definindo claramente onde se está, onde se quer chegar, facilita tudo, né? Gente, eu acho que a gente está partindo para o fim do nosso webinar. Estamos aí a 1h20 já. Então, respondemos as perguntas dos nossos participantes, que nós agradecemos aí a presença. Só tem uma observação da Renata aqui, que é muito pertinente, que ela fala que muita gente só quer cumprir o KPI. E aí perde foco, né? Tem gente que vive pelo KPI, e aí manipula. Pois é. Então, por isso que tem que ter esses objetivos mais inspiradores e garantir que eles sejam compartilhados, porque vai cumprir o KPI de todos, e não da área dele, não olhar para o próprio quadrado. Né? Porque senão fica cada um no seu quadrado ali, e isso não funciona mais. E precisa ter essa visão integrada que a gente está abordando aqui. Fátima, suas últimas considerações aí da noite? Eu queria agradecer a oportunidade. Acho que é super importante discutir esse tema da integração. Eu vejo que o futuro do varejo, seja o varejo que for, ele vai passar e passa, sempre passou por pessoas, processos, informação. Eu brinco que falo, sem esses 3 pilares, cada vez mais a gente vai ter desafios muito maiores, porque até então, até pouco tempo atrás, a competitividade estava restrita no nosso mundinho. Hoje é todo mundo competindo com todo mundo por um bolso único, né? Que às vezes deixa de comprar passagem aérea para ir comprar lá um produto de largo consumo de marca mais efetiva. Então, cada vez mais essa visão holística vai exigir da gente mudanças em termos de competências, em termos de habilidade, em termos de comportamento, em termos de liderança, mas vai exigir mais ciência para os nossos tomadas de decisões. Isso implica em usar dados. E como eu maximizo tudo isso? Como eu torno a coisa mais produtiva, simples, prática, com as ferramentas adequadas? E, obviamente que sem pessoas isso não funciona, né? Eu preciso ter pessoas capacitadas, engajadas, mais analíticas cada vez mais. E esse é um desafio do varejo, né? O varejo não tem muito esse perfil muito analítico, né? Até então é um profissional mais restrito dentro do universo do varejo e que está começando a ganhar peso. Então, a gente tem um compromisso aí grande de maximizar resultados através de todos esses pilares integrados. Muito bem. Fábio? Já disse tudo, Fátima. Incrível, foi ótimo. Mas eu queria agradecer só a oportunidade de estar com você, Olegário, e com a Fátima, compartilhando essa noite aí. Agradecer as pessoas que ainda... já está no horário do jantar, mas as pessoas continuam aqui. Obrigado pela participação. E é isso. Eu deixei de ser executivo para ajudar o varejista. Essa foi minha escolha. E tenho conseguido ajudar e quero continuar ajudando. Acho que tem muita ineficiência por falta de olhar os dados com detalhe, e só integrando os dados, a tomada de decisão recorrente, diária, assertiva, a gente muda o jogo. E muda o jogo mesmo olhando os dados de forma recorrente. Então, é isso. Comecem a pensar como que eu crio uma inovação adicional, como que eu inovo, como que eu faço alguma coisa diferente que gere eficiência. Acho que esse é o pensamento. E essa inovação que gera eficiência, ela é um meio para tomar de decisões melhores. Acho que essa é a forma de pensar como que a tecnologia pode fazer parte do seu dia a dia no varejo. Isso aí. Conscientize as pessoas, prepare as pessoas e dê condições para elas fazerem tudo isso, elas vão ser criativas e vão inovar. A solução está dentro das suas organizações, não temos dúvida disto. Mas precisa das pessoas certas, no lugar certo e também com as ferramentas adequadas e com uma liderança que proporcione uma visão e dê condições para as pessoas participarem. Bom, gente, muito obrigado pela confiança de estar aqui com a gente e vamos nos encontrar em outros webinars, sim, e com a felicidade de estar com a Fátima e com o Fábio aqui, com quem eu sempre aprendo bastante aí. Uma boa semana para vocês. Até a próxima.